Ela só queria ganhar seu dinheiro e voltar para casa sem chamar atenção, como sempre foi. O milionário não a via como mulher, até que começou a vê-la como tudo o que ele desejava e temia. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O ônibus balançava na estrada de terra, levantando nuvens de poeira que grudavam no vidro embaçado. Noêmia apertava a bolsa de couro surrada contra o peito, sentindo o contra-cheque dobrado no bolso da blusa. 56 anos pesavam, em seus ombros como pedras, cada um deles marcado pelo cheiro de desinfetante e pelo eco de vozes alheias ecoando em casas que nunca foram suas. Há 3 décadas limpava a sujeira dos outros, invisível como um fantasma doméstico que aparecia de manhã e sumia ao entardecer. O motorista gritou o nome do vilarejo e ela desceu, carregando apenas uma mala pequena e o endereço rabiscado, em um papel amassado. A agência havia sido clara. Trabalho em regime integral, salário acima da média, mas com exigências específicas. Horários noturnos, discrição absoluta e uma cláusula estranha sobre não estabelecer contato com o exterior durante o período de trabalho. Noêmia havia assinado sem questionar. Não tinha para onde ir, nem quem a esperasse. O vilarejo era uma cicatriz na paisagem, casas de madeira desgastada pelo sal do mar e ruas de paralelepípedo que brilhavam úmidas mesmo quando não chovia. O cheiro do oceano se misturava ao de peixe podre e maresia antiga. Ela caminhou seguindo as indicações, subindo uma trilha íngreme que se afastava das últimas luzes da civilização. A cada passo, o mundo ficava mais silencioso, mais vazio. A mansão surgiu como uma aparição entre os pinheiros. 3 andares de pedra escura, janelas altas e estreitas que pareciam olhos fechados, uma varanda que se estendia como braços abertos sobre o precipício. O oceano lá embaixo rugia contra as rochas, um som constante e hipnótico que fazia o ar vibrar. Noêmia parou diante do portão de ferro forjado, as mãos tremendo ligeiramente. Não era medo. Era algo mais profundo, uma intuição primitiva, de que estava cruzando uma linha invisível. Tocou a campainha e esperou. O som ecoou no interior da casa como um grito abafado. Depois, passos, lentos, deliberados. A porta se abriu e ela viu o homem que mudaria sua vida para sempre. Dante Lacerda. Não era apenas bonito, era perturbador. Alto, ombros largos cobertos por uma camisa de linho branca que contrastava com a pele morena. Os cabelos escuros, ligeiramente longos, molduravam um rosto de linhas duras, quase aristocráticas, mas eram os olhos que a desarmaram. Cinza escuros como tempestade, penetrantes demais, como se pudessem ver através da pele e ler os pensamentos mais íntimos. Ele a observou de cima a baixo, demorando-se em detalhes que a fizeram corar. Noêmia, disse ele, e a voz era grave, controlada. Não era pergunta. Sim, senhor. Vim para o trabalho de faxineira. Ele abriu a porta completamente e deu um passo. Para trás, um gesto que poderia ser cortesia, mas que pareceu mais uma ordem silenciosa. Ela entrou, sentindo imediatamente o contraste entre o calor úmido do exterior e o ar frio e seco da mansão. O cheiro era de madeira encerada, couro e algo indefinível, quase medicinal. O hall de entrada era imponente, com piso de mármore negro e uma escadaria curva que desaparecia na penumbra do 2º andar. Quadros escuros nas paredes, móveis, antigos e pesados. Tudo parecia parado no tempo, como se a casa inteira fosse um museu dedicado à melancolia. Suas coisas, disse Dante, apontando para a mala. É só isso mesmo. Ele a estudou novamente e Noêmia sentiu algo estranho naquele olhar. Não era desprezo como estava acostumada. Era curiosidade intensa, quase predatória. Sabe por que está aqui? Para trabalhar, senhor. Limpeza, organização, o que for necessário. E sabe as condições? Ela acenou com a cabeça, embora as condições fossem vagas demais para serem compreendidas completamente. Bem, Dante se moveu ao redor dela, como um animal estudando uma presa. Algumas regras. Você trabalha das 8 da noite às 5 da manhã.
Durante o dia, fica em seu quarto ou na cozinha. Não sobe ao terceiro andar, não mexe em gavetas ou armários trancados. Não faz perguntas. A voz dele era hipnótica, cada palavra pronunciada com precisão cirúrgica. Noêmia sentiu um arrepio percorrer a espinha. E não recebe visitas, nem telefona para ninguém. Entendo. Entende? Dante parou bem diante dela, tão perto que ela pôde sentir o calor que emanava de seu corpo e o perfume discreto de sândalo e algo mais selvagem. Tem certeza de que entende, Noêmia? Ela ergueu o rosto para encará-lo, e por um momento algo passou entre eles. Uma faísca, uma conexão elétrica que a fez tremer. Os olhos dele se estreitaram ligeiramente, como se tivesse captado a reação dela. Vou mostrar seu quarto. Ele a conduziu por um corredor longo e estreito, passando por portas fechadas e janelas que davam para o jardim selvagem dos fundos. A casa era labiríntica, cheia de cantos escuros e passagens que pareciam levar a lugar nenhum. Noêmia tentou memorizar o caminho, mas já estava perdida. O quarto era simples, mas confortável. Uma cama de casal, uma cômoda antiga, uma janela que dava diretamente para o oceano. À noite, o som das ondas seria uma canção de ninar constante. Descanse, disse Dante da porta. Começamos hoje à noite. Ele ia sair quando se virou novamente, os olhos fixos nela com uma intensidade que a deixou sem ar. Noêmia. Sim? Bem-vinda à casa. Raia fechou a porta, deixando-a sozinha com o som do mar e uma sensação estranha de que acabara de entrar numa história cujo final ainda estava sendo escrito. Noêmia despertou quando o sol já se punha no horizonte, tingindo o oceano de vermelho sangue. Havia dormido mais profundamente do que conseguia lembrar, como se o cansaço acumulado de anos tivesse finalmente encontrado uma cama segura onde se desfazer. Levantou-se devagar, o corpo ainda pesado de sono, e foi até a janela. Lá embaixo, as ondas quebravam contra as pedras com uma violência hipnótica, espuma branca subindo como dedos fantasmagóricos, tentando alcançar a casa. Vestiu o uniforme, que a agência havia fornecido, um conjunto simples de calça e blusa cinza escuras, e saiu do quarto. A casa estava imersa numa penumbra dourada, apenas algumas lâmpadas acesas nos corredores. Era como caminhar dentro de um quadro antigo, tudo suspenso numa atmosfera de espera silenciosa. Encontrou Dante na biblioteca, um ambiente que tomava toda a lateral oeste da casa, estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro, uma lareira apagada e poltronas de veludo verde escuro, dispostas como ilhas no mar de conhecimento. Ele estava sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, papéis espalhados, à sua frente, os óculos de leitura refletindo a luz da luminária. Quando ela entrou, ele ergueu os olhos lentamente, como se soubesse exatamente quando ela apareceria. Descansou bem? Sim, senhor. Dante. Pode me chamar de Dante. O nome soou estranho em seus lábios quando ela repetiu, carregado de uma intimidade que não tinha certeza se deveria aceitar. Ele tirou os óculos e se levantou, movendo-se com a graça felina de alguém acostumado a comandar espaços. Vou explicar a rotina. A casa tem 23 cômodos, mas você só cuidará de 15. Hoje começamos pelo térreo. Ele a guiou, através dos ambientes, sua voz baixa ecoando nos corredores enquanto explicava os detalhes. A sala de jantar com sua mesa para 16 pessoas, que claramente nunca recebia visitas. A cozinha industrial que parecia equipada para alimentar um exército, mas onde apenas pratos para uma pessoa eram lavados. O escritório com suas paredes forradas de diplomas e certificados que atestavam um sucesso que parecia não trazer alegria. Noêmia absorvia cada informação, mas também observava Dante. A forma como seus dedos longos tocavam os móveis, como se estabelecessem posse sobre cada objeto. A maneira como ele parava ocasionalmente para ajustar um quadro ou endireitar um vaso, gestos quase compulsivos de controle. E, principalmente, como seus olhos voltavam constantemente para ela, estudando suas reações, como se cada expressão sua fosse um dado importante a ser catalogado. Tem alguma dúvida?
Perguntou ele quando terminaram o tour. Sobre limpeza. Não faço isso há muito tempo. Há quanto tempo? A pergunta a surpreendeu. Patrões raramente se interessavam por sua história. 32 anos. Sempre sozinha? Era casada. Enviuvei há 15 anos. Filhos? 2. Já crescidos, vivem longe. Dante assentiu, como se as respostas confirmassem algo que já suspeitava. Noêmia sentiu-se nua sob aquele escrutínio, como se ele pudesse ver não apenas sua história, mas também suas feridas mais profundas. Comece pela sala de estar, disse ele. Vou estar no escritório se precisar de alguma coisa. Noêmia começou a trabalhar, encontrando um ritmo familiar no movimento do pano sobre os móveis, na organização meticulosa de cada objeto. A casa era impecável, quase não havia sujeira real, como se o trabalho fosse mais ritual do que necessidade. Poeira que mal se acumulava, objetos que pareciam nunca sair do lugar, uma ordem artificial que sugeria que a vida ali tinha parado. Era quase meia-noite quando ele reapareceu. Noêmia estava de joelhos no chão, lustrando o mármore com movimentos circulares precisos. Sentiu sua presença antes de vê-lo, uma mudança no ar, uma tensão elétrica que fez os pelos de seu pescoço se eriçarem. Está indo bem, disse. Ele, a voz vinda de algum lugar acima dela. Ela se virou ainda de joelhos e encontrou Dante parado a alguns metros, observando-a com uma expressão indecifrada. A posição a deixou desconfortável. Havia algo claramente desigual naquela dinâmica, algo que ia além da simples relação empregador-empregada. Levante-se, disse ele, estendendo a mão. Por um momento, ela hesitou. Aceitar aquela mão significaria cruzar algum tipo de linha invisível. Mas seus joelhos doíam e a oferta parecia genuína. Colocou sua mão na dele e se deixou erguer. O contato foi elétrico. A pele dele era quente, áspera. As mãos fortes seguraram a dela por mais tempo do que necessário. Quando finalmente a soltou, Noêmia sentiu como se algo tivesse mudado irreversivelmente entre eles. Você tem mãos interessantes, disse ele, examinando as marcas deixadas por décadas de trabalho pesado. Contam uma história. Contam várias, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Dante sorriu, um sorriso pequeno e secreto que transformou completamente seu rosto severo. Por um instante, ela viu não o patrão intimidador, mas um homem solitário brincando com fogo numa casa vazia. Tem fome? A pergunta a pegou desprevenida. Um pouco. Venha. Vou preparar algo. Mas, senhor, Dante, eu deveria continuar trabalhando. Deveria, mas não vai. Não era sugestão, era ordem, dita com aquela autoridade natural que fazia questionar, resistir parecer não apenas inútil, mas quase ridículo. Noêmia o seguiu até a cozinha, observando como ele se movia pelo ambiente com familiaridade doméstica surpreendente. Sabe cozinhar? Perguntou ela. Tive que aprender. Quando se vive sozinho, ou se aprende ou se morre de fome. Ele preparou sanduíches simples, mas com uma atenção aos detalhes que revelava alguém acostumado à perfeição. Comeram em silêncio, sentados, no balcão da cozinha, o som do mar preenchendo os espaços entre as palavras não ditas. Por que aceitou este trabalho? Perguntou ele de repente. Preciso trabalhar. Mas por que este, em lugar tão isolado, com condições tão específicas? Noêmia mastigou devagar, pensando na resposta. A verdade era que não tinha escolha, mas havia algo mais, uma inquietação que a trouxera até ali. Talvez porque não tenho mais nada a perder, disse finalmente. Dante parou de comer e a olhou com uma intensidade que a fez se sentir transparente. Interessante, murmurou. Eu diria que tem tudo a ganhar. E naquelas palavras Noêmia sentiu uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha e hipnótica. Noêmia acordava ao entardecer, trabalhava durante as horas silenciosas da madrugada e dormia enquanto o sol banhava a casa vazia. Dante parecia estar sempre presente, mesmo quando não estava fisicamente no mesmo cômodo.
Ela o sentia nos corredores, espiando por detrás das portas entreabertas, observando seus movimentos com uma atenção que deveria ser perturbadora, mas que começava a despertar algo adormecido dentro dela. Era a quinta noite quando ele mudou as regras do jogo. Noêmia estava na sala de música, limpando um piano de cauda que claramente não era tocado há anos, quando ouviu as primeiras notas. Melodia melancólica, dedos experientes deslizando pelas teclas com uma tristeza que cortou o ar como lâmina. Ela se virou e encontrou Dante sentado ao piano, perdido na música, os olhos fechados. Ele tocava como quem confessa pecados. Cada nota carregava peso, memórias, dor que se transformava em beleza através do som. Noêmia parou de trabalhar e simplesmente escutou, hipnotizada pela vulnerabilidade inesperada daquele homem que parecia feito de pedra e controle. Quando a música parou, o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. "Desculpe", disse ele, sem abrir os olhos. "Não consegui resistir." "Não se desculpe. Foi lindo." Dante abriu os olhos e a encontrou parada a poucos metros, o pano de limpeza esquecido nas mãos. Algo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que ia além de palavras, uma intimidade construída de música e solidão compartilhada. "Minha mãe tocava", disse ele. "Me ensinou quando eu era criança." "Ela morreu?" "Há muito tempo." A voz dele se endureceu ligeiramente, como se o assunto fosse território proibido. Mas depois suavizou. "Você toca algum instrumento?" "Nunca tive oportunidade de aprender." "Gostaria?" Noêmia o olhou com surpresa. "Eu? Por que não?" "Tenho 56 anos, Dante. Um pouco tarde para começar." Ele se levantou do banco e caminhou até ela, movendo-se com aquela graça predatória que a fazia se sentir como uma gazela diante de um leão. "Nunca é tarde para despertar", disse, e havia algo na voz dele que fez o estômago dela se contrair. Antes que pudesse protestar, ele pegou sua mão e a conduziu até o piano. Sentou-se no banco e a puxou para sentar ao seu lado, tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume masculino que a deixava tonta. "Dê-me suas mãos." Noêmia hesitou. As mãos dela eram calejadas, marcadas pelo trabalho, nada bonitas. Mas Dante esperou com uma paciência infinita até que ela as estendesse. Ele as pegou com delicadeza surpreendente, examinando as palmas, os dedos, como se fossem tesouros preciosos. Mãos que trabalharam, que construíram, que cuidaram. São mãos lindas. Ele posicionou os dedos dela sobre as teclas, cobrindo-os com os seus próprios. A sensação foi devastadora. Noêmia sentiu como se eletricidade percorresse todo o seu corpo, concentrando-se nos pontos onde a pele deles se tocava. "Assim", murmurou ele, guiando seus dedos pelas notas simples. "Sinta a música antes de tocá-la." Ela tentou se concentrar nas teclas, mas tudo o que conseguia perceber era Dante. A forma como ele respirava contra seu pescoço, como seu peito se expandia e contraía contra suas costas, como seus braços a envolviam numa prisão gentil que ela não queria escapar. "Relaxe", disse ele, a voz rouca perto de seu ouvido. "Pare de pensar tanto." "Não consigo", admitiu ela, a voz tremendo. "Por quê?" A pergunta simples carregava peso demais para uma resposta simples, porque fazia décadas que ninguém a tocava com gentileza, porque havia esquecido que tinha um corpo capaz de sentir prazer, porque estava começando a desejar coisas que uma mulher de sua idade não deveria desejar. "Porque..." começou ela, mas não conseguiu terminar. Dante parou de tocar. Suas mãos permaneceram cobrindo as dela, mas agora a música havia cessado e só restava o som de suas respirações descompassadas. "Porque faz tempo que ninguém olha para você como mulher", disse ele, completando o pensamento que ela não conseguira verbalizar. Noêmia se virou no banco para encará-lo e imediatamente percebeu o erro. Estavam próximos demais, os rostos separados por apenas alguns centímetros. Ela podia ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos, as pequenas rugas ao redor dos olhos que falavam de sorrisos raros e preocupações constantes. "Dante." "Você é linda, Noêmia."
As palavras a atingiram como um soco. Ninguém a chamara de linda em mais anos do que conseguia lembrar. Ela tentou se afastar, mas ele segurou seu rosto com delicadeza, forçando-a a manter contato visual. Não faça isso, murmurou ela. Fazer o quê? Brincar comigo. Os olhos dele se escureceram. Você acha que estou brincando? Antes que pudesse responder, ele inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se estivesse testando sua reação. Noêmia ficou paralisada. Por um momento, o mundo girando ao seu redor. Então, como se um dique tivesse se rompido, ela respondeu. O beijo se aprofundou, anos de solidão e desejo reprimido, explodindo entre eles. As mãos dele se emaranharam em seus cabelos, puxando-a mais para perto. E ela se deixou levar pela sensação de ser desejada, de ser mulher novamente. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Noêmia o encarou, chocada com sua própria ousadia, mas Dante sorria, um sorriso verdadeiro que transformava seu rosto inteiro. Viu? Disse ele acariciando seu rosto. Nunca é tarde para despertar. Naquela noite, Noêmia terminou o trabalho em estado de transe. Cada movimento era executado automaticamente enquanto sua mente processava o que havia acontecido. O beijo havia mudado algo fundamental entre eles. Havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Quando finalmente voltou ao quarto, já quase amanhecendo, encontrou uma rosa vermelha sobre seu travesseiro. Nenhum bilhete, apenas a flor perfeita que perfumou seus sonhos com promessas perigosas. Dante estava mudando as regras do jogo, e Noêmia descobria, com uma mistura de terror e êxtase, que queria jogar. A rosa murcha sobre a cômoda tornou-se um lembrete constante daquela noite no piano. Noêmia a observava todas as manhãs antes de dormir, tocando as pétalas secas com dedos que ainda lembravam o calor da pele de Dante. 3 dias haviam passado desde o beijo, e ele havia se tornado um fantasma na casa, presente mas inalcançável, como se testasse sua resistência ou seu desejo. Ela o via ocasionalmente, sempre de relance. Uma sombra no corredor, o som de seus passos no andar superior, a luz do escritório acesa até altas horas. Mas quando tentava se aproximar, ele desaparecia, deixando apenas o eco de sua presença e uma inquietação crescente que começava a consumi-la por dentro. Era uma forma sutil de tortura, e Noêmia começava a suspeitar que era intencional. Na 8ª noite, enquanto organizava a biblioteca, encontrou um livro de poesias deixado aberto sobre a mesa. Sonetos da Paixão, de Vinícius de Moraes. Uma página marcada, versos destacados com tinta azul. Que seja infinito enquanto dure. Ao lado, uma anotação na caligrafia elegante de Dante. Para quem sabe esperar. O sangue de Noêmia ferveu. Ele estava brincando com ela, manipulando seus sentimentos como peças num tabuleiro. A mulher que havia sido invisível por décadas agora se sentia vista demais, estudada, dissecada. Era excitante e aterrorizante ao mesmo tempo. Terminou o trabalho daquela noite com movimentos bruscos, a raiva misturada com uma frustração sexual que não sentia há anos. Quando voltou ao quarto, encontrou a porta de seu armário entreaberta. Dentro, pendurado entre suas roupas simples, havia um vestido. Seda negra, corte elegante, discretamente sensual. A etiqueta ainda estava presa, do tamanho exato dela. Um bilhete pequeno estava preso ao cabide. Para o jantar de amanhã. D. Noêmia segurou o vestido contra o corpo, observando-se no espelho. Quando havia sido a última vez que usara algo que não fosse uniforme? De trabalho? O tecido escorregou entre seus dedos como água, prometendo transformações que a assustavam e seduziam. Na noite seguinte, vestiu o presente com mãos trêmulas. A seda abraçava suas curvas amadurecidas, realçando uma sensualidade que ela havia esquecido de possuir. Passou o batom pela primeira vez em anos. Escovou os cabelos soltos sobre os ombros. A mulher no espelho era estranha e familiar ao mesmo tempo, como uma versão esquecida de si mesma. Dante a esperava na sala de jantar, impecável em um terno escuro.
A mesa estava posta para dois, velas acesas criando sombras dançantes nas paredes. Quando ela entrou, ele se levantou devagar, os olhos percorrendo seu corpo com uma intensidade que a fez corar da cabeça aos pés. Você está deslumbrante, disse ele, aproximando-se para puxar sua cadeira. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, aceitando o gesto, mas mantendo a voz firme. Fazendo o quê? Isso. Os presentes, o jantar, toda essa sedução. Dante serviu vinho em suas taças, movimentos deliberados que pareciam coreografados para prolongar a tensão. Você não gosta? Não é uma questão de gostar. É uma questão de entender. Algumas coisas não precisam ser entendidas, precisam ser sentidas. Ele ergueu sua taça num brinde silencioso. Noêmia hesitou antes de correspondê-lo, o cristal tilintando suavemente no silêncio carregado de eletricidade. O jantar foi uma sedução em câmera lenta. Dante havia cozinhado pessoalmente, pratos sofisticados que falavam de experiência e cuidado. Conversaram sobre música, livros, viagens que ela nunca havia feito, mas que ele descrevia com detalhes vívidos. Aos poucos, Noêmia se encontrou relaxando, rindo, descobrindo facetas de sua personalidade que haviam hibernado durante décadas de invisibilidade. Mas sob a superfície civilizada, a tensão sexual pulsava como um coração acelerado. Cada vez que os dedos dele se tocavam ao passar um prato, cada olhar prolongado, cada sorriso carregado de promessas, construía uma pressão que ameaçava explodir. Posso fazer uma pergunta? Disse ela quando terminaram a sobremesa. Claro. Por que vive sozinho numa casa tão grande? O rosto de Dante se fechou ligeiramente, mas ele não desviou o olhar. Às vezes, a solidão é mais segura do que a companhia. Segura para quem? Para todos os envolvidos. A resposta críptica só aumentou a curiosidade dela, mas antes que pudesse insistir, Dante se levantou e estendeu a mão. Vamos caminhar? Ele a conduziu até a varanda que dava para o oceano. A noite estava clara, estrelas refletindo na água como diamantes espalhados sobre veludo negro. O som das ondas era hipnótico, um ritmo primitivo que ecoava o pulsar do sangue em suas veias. É lindo, murmurou ela. Você é linda, disse ele, virando-a para encará-lo. Desta vez, Noêmia não protestou. Quando Dante a beijou, ela se entregou completamente, anos de repressão se dissolvendo no calor de seus lábios. Ele a pressionou contra a murada da varanda, o corpo forte aprisionando-a entre a pedra fria e o calor desesperado de seu desejo. As mãos dele exploraram suas costas, a curva de sua cintura, despertando sensações que ela pensava ter morrido junto com sua juventude. Ela gemeu contra sua boca, um som que o fez grunhir de aprovação e intensificar o beijo. Noêmia, respirou ele contra seu pescoço, a voz rouca de desejo. Você não faz ideia do que faz comigo. Então me mostra, sussurrou ela, surpreendendo-se, com a própria ousadia. Dante se afastou para olhá-la, os olhos queimando na escuridão. Tem certeza? Tenho medo, admitiu ela. Mas tenho mais medo de passar o resto da vida me perguntando como seria. Ele pegou sua mão e a conduziu de volta para dentro da casa, subindo as escadas em silêncio carregado de antecipação. Noêmia seguiu, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. No corredor do segundo andar, ele parou diante de uma porta que ela nunca havia visto aberta. Meu quarto, disse ele, a chave girando na fechadura. Noêmia respirou fundo, sabendo que ao cruzar aquela porta, estaria cruzando também o Rubicão de sua própria transformação. Não seria mais a mulher invisível que chegara há uma semana. Seria alguém novo, alguém que ousava desejar e ser desejada. Dante abriu a porta e esperou, deixando a escolha final para ela. Sem hesitar, Noêmia entrou. O quarto de Dante era uma revelação. Diferente do resto da casa, ali havia vida. Livros, espalhados sobre a mesa de cabeceira, roupas jogadas sobre uma poltrona de couro,
o aroma inconfundível de sândalo e masculinidade impregnado no ar. A cama king size dominava o centro do ambiente, coberta por lençóis de linho branco que pareciam um convite ao pecado. Mas foi o que Noêmia viu nas paredes que a fez parar, o coração saltando na garganta. Fotografias. Dezenas delas, todas em preto e branco, todas de mulheres. Rostos diferentes, idades variadas, mas havia algo que as unia, uma expressão comum que ela não conseguia identificar imediatamente. Algumas sorriavam, outras olhavam pensativas para a câmera, mas todas pareciam completas, realizadas, como se tivessem encontrado algo que procuravam há muito tempo. "Você as fotografa?" perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Dante fechou a porta atrás deles, o som da chave girando ecoando como um martelo no silêncio. "Fotografo beleza", disse ele, aproximando-se devagar. "É e você, Noêmia? É extraordinariamente bela." Ela balançou a cabeça, ainda fixada nas imagens na parede. "Não sou. Nunca fui." "Então, deixe-me mostrar o que eu vejo." Dante foi até uma cômoda antiga e pegou uma câmera profissional. O equipamento parecia uma extensão de seu corpo, familiar e natural em suas mãos. Ele a ergueu, focalizando Noêmia através da lente. "Não", disse ela, cobrindo o rosto com as mãos. "Por favor." "Por quê?" Porque não quero ver como realmente sou." Dante baixou a câmera e caminhou até ela, removendo gentilmente suas mãos do rosto. "Como realmente é? Uma mulher que trabalhou a vida inteira para sustentar a família, que criou filhos sozinha, que teve coragem de vir para um lugar desconhecido começar de novo aos 56 anos. Ele acariciou seu rosto com dedos que tremiam ligeiramente. "Você é a definição de força, Noêmia, e força é a coisa mais bonita do mundo." Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas ela as segurou. Havia passado a vida inteira acreditando que sua única função era servir, limpar, desaparecer. Ninguém jamais havia visto força onde ela via apenas cansaço. "Posso?" perguntou ele, erguendo a câmera novamente. Desta vez, ela assentiu. O que se seguiu foi uma dança íntima entre artista e modelo. Dante se movia ao redor dela como um predador estudando sua presa, mas havia reverência em seus movimentos, uma adoração quase religiosa. Ele capturava ângulos que ela nem sabia que possuía, expressões que revelavam décadas de experiência gravadas em suas feições. "Agora, sorria", murmurou ele. "Não para mim, para você mesma." "Como?" "Pense na primeira vez que se sentiu realmente viva." Noêmia fechou os olhos procurando na memória e encontrou o momento, uma semana atrás, quando Dante havia tocado piano para ela, quando se sentira vista pela primeira vez em décadas. Quando abriu os olhos, ele estava sorrindo por trás da câmera. "Perfeito", sussurrou. Dante baixou o equipamento e se aproximou, os olhos queimando com uma intensidade que a fez tremer. "Agora deixe-me mostrar o que mais vejo em você." Ele a beijou devagar, saboreando cada segundo, as mãos percorrendo seu corpo com uma reverência que a deixou sem ar. O vestido de seda deslizou pelos seus ombros como água, e pela primeira vez em décadas, Noêmia não se sentiu envergonhada de sua nudez. Sob o olhar de Dante, cada marca de estria, cada sinal do tempo, se tornava uma medalha de honra, evidência de uma vida vivida intensamente. "Você é perfeita", murmurou ele contra sua pele, os lábios traçando um caminho de fogo por sua garganta. "Noêmia", gemeu, as mãos se emaranhando nos cabelos dele, puxando-o mais para perto. Fazia tanto tempo que havia esquecido como era ser tocada com desejo, com paixão. Dante a fez lembrar que tinha um corpo, que esse corpo era capaz de sentir prazer, de dar prazer. Ele a conduziu até a cama, deitando-a com cuidado sobre os lençóis brancos. A luz suave das velas transformava sua pele em ouro líquido, e Dante parou um momento apenas para admirá-la. "O que foi?" perguntou ela, de repente insegura. "Só absorvendo este momento. Você aqui, assim,
é mais belo do que qualquer fotografia poderia capturar. Dante se despiu sem pressa, revelando um corpo que falava de disciplina e força contida. Havia cicatrizes, algumas pequenas, outras mais pronunciadas. Mapas de uma vida que também não havia sido fácil. Noêmia estendeu a mão para tocar uma marca particularmente visível em seu peito, e ele cobriu sua mão com a sua. Também tenho histórias, disse ele simplesmente. Conte-me, murmurou ela. Depois, esta noite é sobre você. Dante se deitou, ao lado dela, as mãos explorando cada curva de seu corpo com uma paciência infinita. Ele parecia determinado a memorizar cada centímetro de sua pele, a despertar cada terminação nervosa que havia hibernado durante anos de solidão. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que surpreendeu ambos. Não era apenas sexo, era reconhecimento. Duas almas solitárias encontrando refúgio uma na outra. Noêmia arqueou o corpo contra o dele, perdida em sensações que não sabia mais que era capaz de experimentar. Dante murmurou seu nome como uma oração, os movimentos se tornando mais urgentes, mais desesperados. E quando o clímax os atingiu, foi como se duas vidas inteiras de contenção se dissolvessem numa explosão de luz e calor. Depois, permaneceram entrelaçados no silêncio carregado de significado. Noêmia desenhou círculos preguiçosos no peito de Dante, ainda processando a magnitude do que havia acontecido. Não era apenas que havia feito amor após anos de celibato. Era que havia sido vista, desejada, adorada. Havia sido tratada como uma obra de arte quando sempre se considerara apenas um objeto utilitário. Dante? Por que eu? Ele a puxou mais para perto, os dedos brincando com seus cabelos. Porque quando olhei para você pela primeira vez, vi algo que não via há anos. O quê? Esperança. Noêmia ergueu a cabeça para olhá-lo confusa. Esperança de quê? Dante hesitou como se estivesse decidindo o quanto revelar. De que talvez não seja tarde demais para recomeçar. Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que contrastava com sua persona controlada. Noêmia sentiu que estava apenas arranhando a superfície de quem Dante realmente era, dos demônios que o haviam trazido para aquela casa isolada. Mas por enquanto, era suficiente estar ali, no círculo seguro de seus braços, sentindo-se mais viva do que em décadas. O resto das verdades poderia esperar até o amanhecer. Noêmia despertou sozinha na cama de Dante, os lençóis ainda carregados com o perfume dele e a memória da noite anterior. O sol da tarde entrava pelas cortinas, criando padrões dourados no chão de madeira. Por um momento, se permitiu ficar ali, absorvendo a sensação de estar naquele espaço íntimo, rodeada pelos vestígios de uma paixão que ainda pulsava em sua pele. Levantou-se devagar, recolhendo suas roupas espalhadas pelo chão. O vestido de seda estava amarrotado, testemunha silenciosa da intensidade da noite. Enquanto se vestia, seus olhos voltaram às fotografias na parede, mas agora via algo diferente nelas. Uma espécie de melancolia disfarçada de completude, como se aquelas mulheres tivessem encontrado algo precioso, mas temporário. Uma delas em particular chamou sua atenção. Cabelos escuros ondulados, olhos grandes e expressivos, um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Havia algo familiar naquele rosto, como se fosse um eco distante de alguém que conhecera. Elvira. A voz de Dante atrás dela a fez pular. Ele estava encostado no batente da porta, já vestido, observando-a com uma expressão indecifrável. Como disse, a mulher da foto se chama Elvira. Noêmia se virou para encará-lo, o coração acelerando por razões que não conseguia compreender. Quem era ela? O rosto de Dante se fechou como uma porta batendo. Alguém que já não importa. Mas a forma como seus olhos evitaram os dela, como suas mãos se fecharam em punhos discretos, sugeria o contrário. Elvira importava muito. Talvez importasse demais. Dante. Vista-se, disse ele, a voz voltando ao tom controlado que ela conhecera no primeiro dia. Temos coisas a fazer. A mudança súbita de humor a desconcertou. Na noite anterior, ele
Havia sido apaixonado, vulnerável. Agora era novamente o homem distante e misterioso que a havia contratado. Noêmia terminou de se arrumar em silêncio, sentindo como se tivesse cometido algum erro que não conseguia identificar. Dante a conduziu através da casa, mas desta vez seguiram um caminho diferente. Ele abriu uma porta que ela nunca havia visto destrancada, revelando uma escadaria estreita que descia para as profundezas da mansão. Para onde vamos? Há algo que preciso mostrar. A escada terminava num porão amplo, mas diferente do que ela esperava. Não havia umidade nem mofo. Em vez disso, o ambiente era seco, quase asepticamente limpo, com prateleiras organizadas e caixas etiquetadas. Parecia mais um arquivo do que um depósito. Dante foi até uma das estantes e retirou uma caixa de madeira polida. Dentro, documentos, fotografias antigas, cartas amareladas pelo tempo. Ele folheou o conteúdo até encontrar o que procurava. Uma fotografia em sépia, obviamente antiga. Esta é minha mãe, disse ele, estendendo a imagem para Noêmia. Ela olhou e sentiu o mundo girar. A mulher na fotografia poderia ser irmã gêmea de Elvira. Os mesmos cabelos ondulados, os mesmos olhos grandes, até a forma do sorriso era idêntica. Ela se parece com Elvira. Sim. Dante guardou a fotografia de volta na caixa. E com você. Noêmia o encarou tentando processar a informação. Comigo? Há uma semelhança. Sutil, mas está lá. Na forma como inclina a cabeça quando está pensando. No jeito que sorri quando acha que ninguém está olhando. Pequenos gestos que... Que o quê, Dante? Ele fechou a caixa com força desnecessária. Que me fazem lembrar de coisas que preferiria esquecer. O silêncio que se seguiu foi pesado com verdades não ditas. Noêmia começou a entender que havia sido trazida para aquela casa por motivos muito mais complexos do que a necessidade de uma faxineira. Havia algo sobre ela, algo que ecoava pessoas do passado de Dante que o havia atraído de forma quase magnética. Onde está Elvira agora? Perguntou ela, embora parte dela temesse a resposta. Morta. A palavra caiu entre eles como uma pedra numa lagoa, criando ondas de implicações perturbadoras. Como? Dante se virou para encará-la e, pela primeira vez desde que o conhecera, Noêmia viu medo em seus olhos, não do tipo que vem de perigo físico, mas da variedade mais profunda e destrutiva, medo de si mesmo. Acidente, disse ele, mas a palavra soou falsa mesmo para seus próprios ouvidos. Que tipo de acidente? O tipo que acontece quando se ama. Alguém demais, quando se quer possuir completamente outra pessoa. Ele se aproximou dela, a voz baixando para um sussurro perigoso. O tipo que acontece quando se perde o controle. Noêmia sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não era apenas medo. Era também uma compreensão crescente de que havia se metido em algo muito mais profundo e perigoso do que imaginara. Dante não era apenas um homem solitário em busca de companhia. Era alguém assombrado pelos próprios demônios. Alguém que poderia estar usando ela para exorcizar fantasmas do passado. Por que me trouxe aqui? Perguntou ela, a voz mais forte do que se sentia. Porque preciso saber. Saber o quê? Se posso amar alguém sem destruir essa pessoa? A honestidade brutal da resposta a atingiu como um tapa. Dante estava usando-a como experimento, como teste para sua própria capacidade de controle. E o mais perturbador era que, mesmo sabendo disso, Noêmia não sentia vontade de fugir. Havia algo na vulnerabilidade dele, na dor que carregava, que despertava nela um instinto maternal e protetor que não sabia possuir. E se não conseguir? Perguntou ela. Dante estendeu a mão para tocar seu rosto, o gesto surpreendentemente gentil, considerando a escuridão de suas palavras. Então, pelo menos desta vez, terei tentado avisar. Noêmia cobriu a mão dele com a sua, mantendo o contato, mesmo quando cada instinto de sobrevivência gritava para correr. Talvez, disse ela devagar, o problema não seja amar demais. Talvez seja amar da forma errada. Os olhos de Dante se estreitaram. O que quer dizer? Amor não é posse, Dante.
é libertação. É dar ao outro a escolha de ficar, sabendo que poderia ir embora. E se a pessoa escolher ir? Então você a deixa ir e agradece pelo tempo que tiveram juntos. Dante soltou uma risada amarga. Você fala como se fosse simples. Não é simples. É terrível. É a coisa mais assustadora do mundo. Noêmia se aproximou dele, os olhos fixos nos seus. Mas é a única forma de amar que não destrói. Por um longo momento, eles se fitaram no silêncio do porão, rodeados pelos fantasmas do passado de Dante. Noêmia podia ver a batalha acontecendo por trás dos olhos dele. Décadas de hábitos destrutivos lutando contra a possibilidade de mudança. Você ficaria? Perguntou ele finalmente. Sabendo o que sabe agora, sabendo dos riscos, você ficaria? Noêmia respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria o curso de ambas as vidas para sempre. Por enquanto, disse ela, mas com uma condição. Qual? Que me deixe ajudá-lo a se curar. Não como Elvira, não como sua mãe, não como nenhuma mulher do seu passado. Como Noêmia, como eu mesma. Dante estudou seu rosto por um longo tempo, como se procurasse sinais de mentira ou medo. Quando não encontrou nenhum, assentiu devagar. Então, vamos tentar, disse ele. Mas prometa-me uma coisa. O quê? Se eu começar a te machucar, se começar a me perder no que sou, você corre. Não olha para trás, não tenta me salvar, simplesmente corre. Noêmia assentiu, embora ambos soubessem que era uma promessa, que ela talvez não conseguisse cumprir. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova dinâmica na casa. Dante não havia desaparecido novamente, mas algo havia mudado. Ele a observava com uma intensidade diferente, como se tentasse decifrar um código que poderia salvar ou condenar sua alma. Noêmia sentia o peso daquele escrutínio, mas se recusava a se encolher sob ele. Havia decidido que se ia ajudá-lo a se curar, precisaria ser forte o suficiente para ambos. Na 12ª noite, enquanto limpava o escritório, encontrou a porta do armário de arquivos entreaberta. Sabia que não deveria olhar, que Dante havia sido claro sobre não mexer em seus pertences pessoais, mas algo a puxava como um imã. Dentro, pastas organizadas por datas, todas etiquetadas com nomes femininos. Dezenas deles. Carmen, 2018. Isabela, 2019. Roberta, 2020. E assim por diante, até chegar a Elvira, 2023. Cada pasta continha fotografias, contratos de trabalho, relatórios detalhados sobre rotinas, preferências, medos. Era como se Dante tivesse estudado cada uma daquelas mulheres como um cientista estuda espécimes. A revelação a deixou enjoada, mas também desesperadamente curiosa. Abriu a pasta de Elvira com mãos trementes. As fotografias mostravam uma progressão perturbadora. Nas primeiras, Elvira sorria genuinamente, os olhos brilhando de vida. Mas conforme as datas avançavam, algo mudava. O sorriso se tornava forçado, os olhos perdiam o brilho, o corpo parecia encolher sobre si mesmo. A última foto, datada apenas 3 dias antes de sua morte, mostrava uma mulher irreconhecível, magra demais, olhos grandes demais para o rosto, uma expressão de terror mal disfarçado. Encontrou algo interessante. Noêmia se virou bruscamente, derrubando a pasta no chão. Fotografias de Elvira se espalharam pelos pés como pétalas, macabras. Dante estava na porta. O rosto uma máscara de calma que não chegava aos olhos. Eu estava limpando e... Mentira. Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Estava bisbilhotando como todas as outras. Dante, posso explicar? Pode? Ele se aproximou devagar, e Noêmia viu nele o predador que sempre soubera que existia. Então me explique por que uma mulher que dizia querer me ajudar a me curar está violando minha privacidade na primeira oportunidade? Noêmia forçou-se a manter-se ereta, mesmo quando cada instinto gritava para recuar. Porque preciso entender o que aconteceu com elas, com Elvira. Se vou ficar aqui, se vou tentar ajudá-lo, preciso saber a verdade. A verdade? Dante riu, mas não havia humor no som. A verdade é que você é igual a todas as outras, curiosa demais para seu próprio bem, teimosa demais para saber quando parar.
Ele se abaixou para recolher as fotografias, os dedos acariciando a imagem de Elvira com uma ternura que contrastava com a raiva em sua voz. Sabe qual foi o erro de Elvira? Ela achou que podia me mudar. Achou que seu amor seria suficiente para exorcizar meus demônios. Ergueu-se lentamente, a foto ainda em suas mãos. Ela estava errada. O que você fez com ela? A pergunta saiu antes que Noêmia pudesse se censurar. Dante parou, o corpo ficando perigosamente imóvel. O que acha que fiz? Não sei, é por isso que estou perguntando. Talvez eu a tenha matado. Talvez tenha perdido o controle numa noite como aquela que passamos juntos. Talvez ela tenha tentado fugir e eu não tenha deixado. Cada palavra era pronunciada com uma calma aterrorizante. Noêmia sentiu o sangue gelar nas veias, mas forçou-se a manter contato visual. Você matou Elvira? Quer mesmo saber a resposta? Para essa pergunta? Quero. Dante estudou seu rosto por um longo momento, como se procurasse sinais de fraqueza. Quando não encontrou, sua expressão mudou sutilmente. Não, disse ele finalmente. Não matei Elvira, mas poderia ter matado. Queria matar. E esse desejo, essa necessidade de possuir completamente, de controlar cada respiração, cada pensamento, foi isso que a matou. Como? Ela se jogou do penhasco. A voz dele era baixa agora, carregada de uma dor que cortava mais fundo que qualquer raiva. Na noite em que descobriu os arquivos, exatamente como você acabou de descobrir. Noêmia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A coincidência era perturbadora demais para ser acaso. Por que me contratou? Perguntou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sabendo que isso poderia acontecer novamente. Porque sou um homem doente, Noêmia. Porque a compulsão é mais forte que a razão. Porque mesmo sabendo que poderia destruí-la, não consegui resistir quando vi você no aeroporto, 3 meses atrás. No aeroporto? Você estava limpando os banheiros, eu estava voltando de uma viagem de negócios. Você passou por mim carregando aquele carrinho de limpeza e por um segundo nossos olhos se encontraram. Dante se aproximou dela, a voz se tornando quase hipnótica. E naquele segundo vi tudo o que havia perdido. A força, a dignidade, a beleza silenciosa de uma mulher que sobreviveu a tudo que a vida jogou em seu caminho. Então você orquestrou tudo isso, o anúncio de emprego, a agência. Investiguei sua vida inteira. Descobri onde trabalhava, sua situação financeira, seus filhos distantes. Criei a oportunidade perfeita para trazê-la aqui. A revelação deveria ter sido o último empurrão que ela precisava para sair correndo. Em vez disso, Noêmia sentiu algo diferente. Pena. Pena de um homem tão perdido em sua própria escuridão que havia transformado o amor em uma forma de caça. E agora? Perguntou ela. Agora que sei de tudo. Agora você tem a mesma escolha que Elvira teve. Pode tentar me salvar e se destruir no processo, ou pode aceitar que alguns homens são monstros irreparáveis e ir embora enquanto ainda pode. Noêmia olhou para as fotografias espalhadas no chão, depois para Dante. Viu nele não apenas o predador, mas também a presa. Um homem caçando fantasmas em uma casa cheia de memórias, repetindo padrões destrutivos, porque era a única forma de conexão que conhecia. Há uma terceira opção, disse ela. Qual? Podemos quebrar o padrão, não tentando salvar você, não fugindo de você, mas enfrentando juntos o que você realmente é. E o que acha que sou? Um homem assombrado que confunde obsessão com amor, que acredita que só pode se conectar com alguém se possuí-la completamente. Noêmia deu um passo em direção a ele. Mas possessão não é amor, Dante, é medo. Medo de abandono, de solidão, de não ser suficiente. E se você estiver errada? E se eu realmente for um monstro? Então pelo menos terei tentado ver. O homem por trás do monstro. Dante a estudou por um longo tempo, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Por que faria isso? Por que arriscaria sua vida por alguém como eu? Porque reconheço a dor quando a vejo. Porque já estive perdida também.
e sei como é desesperador estar sozinha na escuridão. Ela estendeu a mão para ele. E porque às vezes a única forma de se curar é ajudar outra pessoa a se curar também. Dante olhou para a mão estendida como se fosse uma serpente venenosa. Depois lentamente a pegou. Se ficar, disse ele, não posso garantir que não vou machucá-la. Eu sei. E se machucá-la, não poderei me perdoar. Então, teremos que garantir que isso não aconteça. Por um momento, eles permaneceram. Assim, mãos unidas no meio de um escritório cheio de segredos e fantasmas. Noêmia sabia que estava fazendo a escolha mais perigosa de sua vida, mas pela primeira vez em décadas, sentia que estava verdadeiramente viva. O pacto selado naquela noite mudou tudo na mansão. Dante não tentou mais esconder sua natureza obsessiva, mas também começou a questioná-la pela primeira vez. Noêmia se tornou tanto terapeuta quanto amante, navegando pelos mares tempestuosos da mente dele com uma coragem que surpreendia a ambos. Eles estabeleceram regras. Ele podia observá-la, mas não controlá-la. Podia desejar possuí-la, mas precisava expressar esse desejo em palavras, não em ações. Foi um processo doloroso e lento. Algumas noites, Dante desaparecia por horas, lutando contra impulsos que o aterrorizavam. Outras, acordava gritando o nome de Elvira, as mãos procurando Noêmia no escuro para ter certeza de que ela ainda estava ali. Mas gradualmente, algo começou a mudar. A casa, antes mausoléu de memórias mortas, começou a respirar novamente. Na 18ª noite, Dante fez algo que não fazia há anos. Riu. Genuinamente riu, de algo bobo que Noêmia havia dito enquanto tentava consertar um vaso quebrado. O som ecoou pelos corredores como música, e ela percebeu que nunca havia ouvido nada mais bonito. Sabe, disse ele, abraçando-a por trás enquanto ela terminava de varrer os cacos. Às vezes esqueço como é simples ser feliz. Não é simples, respondeu ela, encostando-se ao calor de seu corpo. É só que você havia esquecido que tinha direito de ser. Mas a cura não é linear, e os demônios de Dante estavam longe de serem exorcizados completamente. A crise veio na 21ª noite, quando Noêmia cometeu o erro de mencionar que sentia falta dos filhos. Dante havia preparado um jantar especial, velas acesas, música suave. Tudo perfeito demais, controlado demais. Ela comentou distraidamente que gostaria de ligar para o filho mais novo, apenas para saber como estava. A mudança em Dante foi instantânea. O rosto se fechou, os olhos escureceram, e ela viu o predador ressurgir em toda sua intensidade aterrorizante. Não, disse ele, a voz baixa e perigosa. Como não? Você não vai ligar para ele, não vai ter contato com ninguém lá fora. Dante, ele é meu filho. E eu sou seu o quê, Noêmia? O que sou para você? A pergunta carregava armadilhas em cada palavra. Noêmia podia ver a necessidade desesperada nos olhos dele, a fome por validação que havia devorado todas as outras mulheres. Você é importante para mim, disse ela cuidadosamente. Importante. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Elvira dizia que eu era importante. Isabela dizia que eu era importante. E todas elas me deixaram. Elas não te deixaram, Dante. Você as afastou. Mentira! O grito ecoou pela sala de jantar, fazendo as chamas das velas tremularem. Elas prometeram ficar e me abandonaram. Como você vai fazer? Como todos fazem. Dante se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Começou a andar em círculos como um animal enjaulado, as mãos se abrindo e fechando compulsivamente. Você quer ligar para seu filho? Quer lembrar da vida que tinha antes de mim? Quer ter certeza de que tem uma saída para quando decidir que eu não valho a pena? Não é sobre ter uma saída. É sobre manter conexões que já existiam antes de você. Antes de mim. Ele parou abruptamente, virando-se para encará-la. Não havia nada antes de mim, Noêmia. Você era uma fantasma. Ninguém limpando sujeira alheia. Eu te dei vida, te dei propósito, te fiz se sentir mulher novamente. Você não me fez nada, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do coração disparado.
Você apenas me ajudou a lembrar de quem sempre fui. Então vá embora. Dante apontou para a porta, o rosto contorcido de dor e raiva. Volte para sua vida vazia, para seus filhos que te ignoram, para seu trabalho que te torna invisível. Vê se consegue esquecer como se sentiu nos meus braços, como se sentiu quando te tratei como uma deusa. Noêmia permaneceu sentada, observando-o se desintegrar. Sabia que este era o momento crucial, o teste definitivo. Se saísse correndo agora, provaria todas as teorias distorcidas dele sobre abandono. Se ficasse, mas recuasse, apenas alimentaria sua necessidade de controle. Em vez disso, fez algo que surpreendeu ambos. Aproximou-se dele. Pare, disse Dante, recuando. Não chegue perto. Estou perigoso agora. Eu sei. Ela continuou caminhando em sua direção. Mas não tenho medo. De você. Deveria ter. Elvira não teve, e veja o que aconteceu com ela. Eu não sou Elvira. Noêmia parou bem diante dele, tão perto que podia sentir o calor de sua respiração acelerada. E você não é o mesmo homem que estava com ela. Sou sim. Sou exatamente o mesmo monstro. Não. O monstro não teria me avisado sobre o perigo. O monstro não estaria lutando contra si mesmo agora. O monstro não estaria com lágrimas nos olhos. Dante piscou, surpreso. Levou a mão ao rosto e encontrou as lágrimas, que nem sabia que estava derramando. Eu não quero te machucar, sussurrou ele, a voz quebrando, mas não sei como parar. A necessidade é tão forte, é como se você fosse oxigênio e eu estivesse sufocando. Então, respire diferente. Noêmia pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhá-la. Respire comigo. Ela começou a respirar profunda e lentamente, exagerando o movimento para que ele pudesse acompanhar. Inicialmente, Dante resistiu, o corpo tenso como corda de violino, mas gradualmente sua respiração começou a se sincronizar com a dela. Agora me escute, disse ela quando sentiu que ele estava mais calmo. Eu posso ligar para meu filho e ainda assim escolher ficar aqui. Uma coisa não exclui a outra. Amor não é um jogo de soma zero, Dante. Eu te amar não significa que não posso amar outras pessoas também. Mas se você lembrar da vida lá fora, vou lembrar de por que escolhi deixá-la para trás. Vou lembrar de por que estar aqui com você é melhor do que qualquer coisa que tinha antes. Dante a estudou procurando sinais de mentira. Você realmente escolheu estar aqui? Não é apenas porque não tem outro lugar para ir? No começo, talvez tenha sido isso. Mas agora é escolha. Todos os dias, eu acordo e escolho ficar. E se um dia você escolher ir embora? Noêmia hesitou. Sabia que esta era a pergunta que definiria tudo entre eles. Se um dia eu escolher ir embora, disse ela lentamente, você vai me deixar ir. Não porque não me ama, mas justamente porque me ama. E quem sabe, talvez eu volte. Talvez descobrir que tenho liberdade para ir seja exatamente o que preciso para querer ficar. Dante fechou os olhos, como se estivesse processando um conceito completamente alienígena. Não sei se consigo fazer isso. Então vamos tentar juntos, um dia de cada vez. Ele assentiu lentamente, exausto pela tempestade emocional. Posso te abraçar agora? A pergunta, tão vulnerável após a explosão de controle, quebrou o coração de Noêmia. Claro que pode. Dante a abraçou como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. E talvez fosse mesmo. Noêmia sentiu o peso da responsabilidade, mas também algo mais: esperança. Pela primeira vez, havia visto Dante questionar seus próprios impulsos no momento em que eles surgiam. Era um pequeno passo, mas na direção certa. Amanhã, murmurou ela contra seu peito, você vai me ajudar a ligar para meu filho. E vamos ver que o mundo não acaba quando eu lembro que existe vida além destas paredes. Dante não respondeu, mas seus braços se apertaram ligeiramente ao redor dela. Era progresso suficiente por uma noite. A ligação para o filho de Noêmia foi um marco. Dante permaneceu ao lado dela durante toda a conversa, a mão apertando a dela, como se estivesse se segurando numa corda sobre um abismo. Quando ela desligou, ele estava pálido, mas inteiro.
O mundo não havia desabado, ela não havia fugido. E lentamente, muito lentamente, algo parecido com confiança começou a germinar no peito de Dante. Nas semanas que se seguiram, estabeleceram uma nova rotina. Noemi ainda trabalhava na casa, mas agora era mais ritual do que necessidade. Dante havia começado a falar sobre seu passado, descascando camadas de trauma como quem remove curativos de feridas antigas. Sua mãe, que morrera quando ele tinha 15 anos, deixando-o sozinho com uma fortuna e nenhuma ideia de como ser humano. O pai ausente que o ensinara que amor era transação, controle era segurança e vulnerabilidade era fraqueza. Eu tinha 17 anos na primeira vez que paguei uma mulher para ficar comigo, confessou ele numa noite, deitados na cama, após fazerem amor com uma ternura que ainda o surpreendia. Não para sexo, apenas para fingir que me amava por algumas horas. E funcionou? Por um tempo. Até eu perceber que era tudo falso. Dante traçou círculos preguiçosos no braço dela. Então comecei a procurar formas de tornar real. Contratos mais longos, cláusulas mais específicas. Mulheres que precisassem tanto de dinheiro que aceitariam fingir amor por meses. Como as mulheres dos arquivos. Como as mulheres dos arquivos, confirmou ele. Cada uma durava um pouco mais que a anterior. Cada uma conseguia fingir um pouco melhor. Mas, eventualmente, todas chegavam ao ponto de ruptura. E quando tentavam sair, você não deixava. Eu não sabia como deixar. Para mim, desistir significava morrer. Noêmia virou-se para encará-lo na penumbra do quarto. E agora? Ainda sente que vai morrer se eu for embora? Dante pensou na pergunta por um longo tempo. Ainda sinto, disse finalmente, mas acho que preferiria morrer sabendo que te deixei livre do que viver sabendo que te mantive prisioneira. Era progresso. Lento, doloroso, mas real. A verdadeira transformação veio quando Noêmia encontrou Dante queimando os arquivos no pátio, dos fundos. Todas as pastas, todas as fotografias, toda a documentação obsessiva de relacionamentos fabricados desaparecendo em fumaça e cinzas. Por quê? Perguntou ela. Porque não quero mais ser aquele homem. Ele atiçou o fogo com uma vara, os papéis se curvando e escurecendo nas chamas. Porque você merece alguém que a veja como pessoa, não como projeto. E Elvira, você vai conseguir. Se perdoar pelo que aconteceu com ela? O rosto de Dante se contraiu de dor. Não sei. Talvez o perdão não seja possível. Mas talvez eu possa honrar a memória dela sendo diferente. Naquela noite, ele a levou ao quarto que havia sido de Elvira. Noêmia nunca havia entrado ali, mas sempre soubera de sua existência. Era como um santuário, preservado exatamente como estava no dia em que ela morreu. Roupas ainda penduradas no armário, produtos de beleza organizados na penteadeira, um diário meio aberto sobre a mesa. Leia, disse Dante, apontando para o diário. Noêmia hesitou. Tem certeza? Preciso que você entenda quem eu era, para entender quem estou tentando me tornar. Com mãos trêmulas, Noêmia abriu o diário. Na última entrada, a caligrafia de Elvira era delicada, mas as palavras eram devastadoras. Ele diz que me ama, mas é amor que sufoca. Não posso respirar aqui. Não posso ser eu mesma. Sou apenas o que ele quer que eu seja. Hoje ele sugeriu que eu não precise mais falar com minha irmã. Para que viver no passado quando temos o presente? Mas sem meu passado, quem sou eu? Sem minhas conexões, o que sou eu? Estou desaparecendo, uma peça de cada vez, até que logo não sobrará nada de mim, além do que ele deseja ver. Noêmia fechou o diário, o coração apertado. Ela estava certa, disse Dante, a voz carregada, de alto desprezo. Eu a estava matando aos poucos, e quando ela tentou recuperar pedaços de si mesma, você a impediu. Eu a destruí. Dante se aproximou da janela que dava para o penhasco onde Elvira havia saltado. Na última noite, ela me disse que ia embora, que não conseguia mais fingir ser feliz. E eu disse coisas terríveis. Disse que sem mim ela não era nada,
que ninguém mais a amaria como eu amava, que se ela me deixasse, eu faria com que se arrependesse. E ela saltou. Ela saltou. Mas antes, me olhou nos olhos e disse: Você quer tanto me possuir que está disposto a me destruir. Isso não é amor, Dante. Isso é doença. Noêmia sentiu lágrimas escorrerem pelas faces. Ela estava certa. Eu sei. Dante se virou para encará-la. E é por isso que tenho tanto medo, porque, com você, sinto os mesmos impulsos, a mesma necessidade desesperada de possuir, controlar, absorver. A diferença é que agora reconheço o que é. E isso é suficiente. Tem que ser, porque a alternativa é perdê-la como perdi Elvira. Noêmia se aproximou dele, pegando suas mãos. Vamos fechar este quarto, disse ela. Vamos deixar Elvira descansar em paz. Como? Dizendo adeus, agradecendo pelo que ela te ensinou, mesmo que tenha sido através de sua morte, e prometendo honrar essa lição. Juntos, eles passaram a noite organizando os pertences de Elvira. Algumas roupas foram doadas, objetos pessoais foram embalados para serem enviados à família, fotografias foram queimadas. Mas o diário, Dante decidiu manter. Para me lembrar, disse ele, para nunca esquecer o que posso me tornar se parar de lutar contra mim mesmo. Quando o sol nasceu, o quarto estava vazio. Elvira finalmente havia partido, levando com ela o fantasma que assombrava Dante há mais de um ano. E agora? Perguntou Noêmia, observando a luz dourada entrar pelas janelas limpas. Agora tentamos construir algo novo, algo baseado em escolha, não. Em necessidade, em liberdade, não em possessão. Tem certeza de que consegue? Dante a puxou para perto, beijando-a com uma ternura que falava de transformação genuína. Não tenho certeza de nada, admitiu ele. Mas pela primeira vez na vida, estou disposto a tentar amar alguém mais do que amo meu próprio medo. Noêmia sorriu, reconhecendo no homem à sua frente não o predador que a havia atraído para aquela casa, mas alguém genuinamente diferente. Alguém que havia olhado para seus próprios demônios e escolhido lutar. Então vamos tentar juntos, disse ela, um dia de cada vez. E pela primeira vez desde que pisara naquela casa, Noêmia sentiu que estava verdadeiramente em casa. 6 meses depois, a mansão havia se transformado em algo irreconhecível. Janelas antes sempre fechadas agora permaneciam abertas, deixando o ar marinho circular livremente pelos corredores. O jardim, antes selvagem e abandonado, florescia sob os cuidados de Noêmia. E Dante, o homem que havia se escondido do mundo, por anos começou a receber visitas. O primeiro foi o filho mais novo de Noêmia, Rafael, um jovem de 28 anos que veio passar um fim de semana na casa. Dante estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo ligeiramente quando serviu o jantar. Mas Rafael, talvez percebendo a importância daquele momento para sua mãe, se esforçou para ser cordial. Minha mãe parece feliz, disse ele para Dante, depois que Noêmia foi buscar a sobremesa. Fazia tempo que eu não a via assim. Ela me salvou, respondeu Dante simplesmente, em todos os sentidos que importam. Espero que você saiba cuidar dela. Estou aprendendo, todos os dias. A resposta parecia ter satisfeito Rafael, porque no dia seguinte, quando se despedia, abraçou Dante com sinceridade. Cuidem um do outro, disse ele, beijando a testa da mãe. Depois que Rafael partiu, Dante se virou para Noêmia com uma expressão de espanto. Ele não me odeia. Por que odiaria? Porque tirei você dele. Noêmia riu, um som cristalino que ecoou pelo hall de entrada. Meu amor, você não me tirou de ninguém. Você me devolveu para mim mesma. E quando uma mulher se reencontra, ela tem mais amor para dar a todos que importam. A transformação de Dante foi gradual, mas profunda. Ele começou a trabalhar novamente, não mais isolado em transações sombrias, mas em investimentos legítimos que ajudavam pequenas empresas a crescer. Encontrou propósito em usar sua riqueza para criar oportunidades, não apenas para acumular mais controle, mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em sua forma de amar.
Estive pensando, disse ele numa noite enquanto dançavam na sala de estar, ao som de uma música suave. Gostaria de conhecer o mundo através dos seus olhos. Como assim? Você passou a vida toda cuidando dos outros, trabalhando, sobrevivendo. Nunca teve chance de viver suas próprias aventuras. Dante a fez girar, depois a puxou de volta para seus braços. Quero te dar isso. Quero que vejamos Paris juntos, que comamos gelato em Roma, que assistamos ao pôr do sol em Santorini. Dante, não como meu prêmio ou minha propriedade, como minha companheira, como minha igual. Noêmia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você faria isso? Deixaria esta casa, este lugar onde se sente seguro? Esta casa não é mais meu refúgio, Noêmia. Você é. E refúgio é algo que se carrega dentro de si, não um lugar onde se esconde. Eles viajaram, primeiro para lugares próximos, depois para destinos mais distantes. Noêmia descobriu que tinha paixão por museus e mercados locais, por conversas, com estranhos em idiomas que não dominava. Dante descobriu que a felicidade dela era mais viciante que qualquer forma de controle que já havia exercido. Em Veneza, enquanto navegavam pelos canais numa gôndola ao entardecer, Dante fez uma pergunta, que mudaria tudo. Casa comigo. Noêmia quase derrubou a mão na água de tão surpresa. Como? Casa comigo. Não porque preciso de você, não porque tenho medo de perdê-la, mas porque escolho você todos os dias e quero que o mundo saiba dessa escolha. Dante, Nós nem falamos sobre isso. Então vamos falar. Eu te amo, Noêmia. Não o amor doentio que sentia antes, não a obsessão que destruiu outras pessoas. Te amo como você é, com seu passado, seus filhos, suas manias, seus medos. Te amo livre, independente, forte, e quero passar o resto da minha vida merecendo esse amor. Noêmia olhou para o homem ao seu lado. Onde antes havia um predador, agora havia um companheiro. Onde havia obsessão, havia devoção saudável. Onde havia controle, havia respeito. Sim, disse ela, surpreendendo a ambos. Sim, eu caso com você. O beijo que se seguiu foi testemunhado pelas águas antigas de Veneza e pelo gondoleiro que sorriu discretamente, reconhecendo o amor verdadeiro, quando o via. Eles se casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples na praia em frente à mansão. Os filhos de Noêmia estavam presentes, assim como alguns amigos que Dante havia começado a cultivar. O penhasco onde Elvira havia saltado não era mais um local de tragédia, mas de renovação. Dante havia mandado instalar um jardim memoriam, lá com uma placa que dizia simplesmente para Elvira, que nos ensinou que amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Você acha que ela aprovaria? Perguntou Noêmia, enquanto observavam o jardim após a cerimônia. Acho que ela ficaria feliz, sabendo que sua dor serviu para algo bom, respondeu Dante, que sua morte não foi em vão. Naquela noite, em seu quarto transformado, Dante mostrou a Noêmia uma nova fotografia na parede. Não fazia parte da coleção obsessiva do passado, mas uma imagem simples. Os dois rindo numa praia em Barcelona, despenteados pelo vento, completamente despreocupados. Esta é diferente das outras, observou Noêmia. Como assim? Nesta nós dois parecemos livres. Dante a abraçou por trás, observando a fotografia que capturava não possessão ou controle, mas parceria genuína. Porque somos livres. Livres para ficar, livres para partir, livres para escolher um ao outro todos os dias. E você escolhe? Todos. Sás dias. E você? Noêmia se virou em seus braços, observando o rosto do homem que havia conhecido como predador e que agora conhecia como parceiro. Todos os dias, confirmou ela. Lá fora, o oceano continuava sua dança eterna contra as rochas, mas agora o som não era mais de solidão. Era uma canção de esperança, de recomeços, de amor que havia aprendido a respirar. A mansão no penhasco não era mais uma prisão dourada ou um mausoléu de obsessões. Havia se tornado um lar, habitado por 2 pessoas que haviam encontrado, uma na outra, não a salvação, mas a coragem de se salvarem a si mesmas. E quando Noêmia adormeceu naquela noite, nos braços do homem que amava,
Sonhou não com o passado que havia deixado para trás, mas com o futuro que estavam construindo juntos. Um futuro onde o amor não aprisionava, mas libertava. Onde a paixão não destruía, mas criava. Onde duas almas feridas haviam encontrado na dor compartilhada a possibilidade de cura. Dante permaneceu acordado um pouco mais, observando Noêmia dormir, maravilhado com a simplicidade do momento. Não havia necessidade de controlá-la, de possuí-la, de garantir que ela nunca partiria. Havia apenas a certeza tranquila de que, enquanto ele continuasse sendo o homem que ela escolhera amar, ela continuaria escolhendo ficar. E pela primeira vez em toda sua vida adulta, isso era suficiente. O amor havia vencido a obsessão. A liberdade havia triunfado sobre o controle. E duas pessoas que haviam começado como predador e presa terminaram como iguais, como companheiros, como almas gêmeas que haviam encontrado uma na outra não apenas o amor, mas a possibilidade de se tornarem as melhores versões de si mesmas. História de